pessoal quer sair na rua para lutar contra o governo Bolsonaro. Então, nós temos esse problema. É preciso um plano de lutas. A CUT, que foi um dos principais fatores nessa mobilização aqui, né, a CNTE, era a maior organização presente no ato, né? Professores do Brasil inteiro. Deu para perceber a presença marcante dos professores aí. A CUT teria que chamar uma mobilização geral. Marcaram a greve geral para junho, né? Veja, isso aí que eu chamo de pessoas com capacidade de previsão, né? O que vai acontecer em junho? Por que junho? Por que não está acontecendo nada agora? Por que não estão fazendo nada agora? Então, esse é o primeiro problema. É necessário um plano unitário de luta para mobilizar todo mundo. Segundo problema, e nesse momento esse problema aqui é muito importante. Qual tem que ser a orientação das mobilizações? Tem a questão da educação? Tem. Tem a questão da terra? Tem. Tem a questão da previdência? Tem. Tem a questão dos direitos trabalhistas? Tem. Tem a questão X? Tem. Tem a questão Y? Tem a questão Z? Tem a questão W? Tem questões para todo mundo. Todo mundo está afetado. Né? Até os defensores dos animais devem ter motivo para sair na rua e protestar contra o governo Bolsonaro. Então, o problema é o seguinte, né? É uma política totalmente errada você tentar unificar todo mundo levantando reivindicações parciais. É como se você tivesse uma categoria de trabalhadores, vamos supor, os metalúrgicos do estado de São Paulo. Todos eles querem entrar em greve porque os salários foram rebaixados. E aí o cidadão levanta uma reivindicação de uma determinada fábrica, que é real, né, onde, sei lá, demitiram o pessoal, e depois levanta a reivindicação de outra fábrica. Não, você tem que levantar a reivindicação que permite unificar o movimento, inclusive levando em consideração que quanto maior o movimento, mais poderoso, mais eficiente, mais capaz de obter um resultado. Então, o que unifica todos esses setores é que eles todos estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro. Simplesmente isso. Portanto, a palavra de ordem central, que inclusive, né, a não ser que o pessoal seja surdo, todo mundo ouviu nas manifestações, é fora Bolsonaro. Tem que tirar o governo Bolsonaro. Nesse momento, nós devemos dizer com todas as letras que existe uma clara tendência a um movimento para derrubar o governo Bolsonaro. Quando nós levantamos o fora Bolsonaro, era sobre a base de uma previsão de que o governo iria se deteriorar e que aquela era a maneira de reunir todos os setores para combater o governo. Isso já é passado, né? Uma pessoa no Ato Público de São Paulo falou uma coisa muito interessante. Eu pelo menos achei bastante interessante. Falou o seguinte: a palavra de ordem de fora Bolsonaro não é mais uma palavra de ordem do PCO. É uma palavra de ordem de todo mundo. Quer dizer, é suficiente para fazer a análise que nós entramos numa outra etapa? E como nós entramos numa outra etapa, nós precisamos ajustar nossa política a essa nova etapa. Né? Nós devemos dizer com todas as letras: o governo está na corda bamba, sendo muito generoso, né? E a tarefa da esquerda e de todos os setores oposicionistas é derrubar o governo. Porque esse governo, além de ser um governo produto da fraude, ele é um governo de destruição nacional e uma ameaça a todos os direitos de organização, de liberdade de expressão do povo brasileiro. Tem que ser derrubado, não tem que haver nenhum tipo de conciliação de acordo com esse governo. Né? Bom, aí surge o sábio argumento, porque o que mais tem na esquerda brasileira são argumentos sábios para não fazer nada. O pessoal deveria escrever um livro, como 100 medidas para você ficar sempre em casa e nunca sair à rua para fazer nada. Né?
Bom, uma dessas 100 é o seguinte: mas se a gente derrubar o Bolsonaro, vai entrar o Mourão. Tudo bem, é um argumento, né? É um argumento idiota, no final das contas. Né? Porque se o governo Bolsonaro foi derrubado pelo povo na rua, o que vai entrar não é o Mourão, é a instabilidade total do governo. Essa que é a realidade. Mas acontece o seguinte: como nós já chegamos nesse ponto, como uma pessoa sabiamente falou, a palavra de ordem fora Bolsonaro não é mais só do PCO, é geral, nós temos que levantar uma segunda palavra de ordem e ela está vigente nesse momento, que é o quê? Fora Bolsonaro, eleições gerais. Nada de Mourão, nada de nada. O resultado das eleições ele está sendo questionado nas ruas, né? Por uma amplíssima parcela da população. Desmascarou-se o golpe, desmascarou-se a fraude. Se o povo não quer o governo, tem duas possibilidades. Ou eles querem tomar o poder pela força através de uma revolução, que não está colocado nesse momento, ou eles querem uma solução democrática para a situação, não é? Quer dizer, uma solução democrática, ou seja, dentro não das instituições, mas do quadro geral em que nós estamos colocados, de um regime vagamente representativo. Então, fora toda essa gente, novas eleições. Quer dizer, está questionado o resultado eleitoral. Maio, 5 meses depois da posse, 7 meses depois da eleição, e o governo acabou. Se o governo acabou, acabou. Tem que chamar novas eleições. O resultado da eleição caducou. Não existe mais. E essa solução é democrática e acaba também com esse brilhante argumento de que se sair o Bolsonaro, vai entrar o Mourão. Né? Então é necessário começar uma campanha por essa reivindicação, né? Novas eleições. Muita gente vai falar, mas vocês são muito delirantes, acabou de ter eleição. Né? Não vou nem lembrar aqui, né, que o pessoal queria chamar eleições diretas 6 meses antes da eleição que já estava marcada. Né? Não vou nem lembrar isso daí. E nós aqui somos os delirantes. Então, a palavra de ordem de eleições gerais é um complemento necessário. Significa que nós temos que decidir a situação de acordo com a vontade popular. E não de acordo com manobras de bastidores. O fora Bolsonaro não é só o fora Mourão. É fora todo esquema golpista, inclusive o Congresso Nacional. Eleições gerais. É isso que nós temos que colocar.